Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do 7º ano. Nós estamos na semana 3, meu nome é Rander e eu vou estar aqui com vocês. O tema da aula, Economia e Sociedade na América Portuguesa. Caro estudante, nesta semana você irá aprender sobre a economia e a sociedade brasileira no período colonial. Você deverá ser capaz de identificar as principais características dessa sociedade, além de diferenciar a sociedade açucareira da mineradora. A economia portuguesa na América era voltada principalmente à plantação de cana-de-açúcar no Nordeste no século XVII e à extração de ouro na região Sudeste no século XVIII. Essas duas atividades econômicas acabaram desenvolvendo uma sociedade desigual bastante característica da época. No Nordeste, a cana-de-açúcar se tornou a atividade mais rentável devido a diversos fatores. Primeiramente, a região tinha um clima propício para a plantação da cana, que é original da Nova Guiné, na África, mas que se desenvolveu também na Índia. Como o clima da região Nordeste, principalmente Pernambuco e Bahia, eram semelhantes, os portugueses aproveitaram a oportunidade. Esse ingrediente tão comum nas casas dos brasileiros era um produto raro no século XVII e, por isso, tinha uma procura considerável, tornando o seu valor alto. O sistema adotado no Nordeste é chamado de plantation, que consiste em 3 coisas. Plantação de monocultura, ou seja, o único produto cultivado era a cana-de-açúcar. A produção era voltada para a exportação e com o uso de mão de obra escrava. As fazendas possuíam uma estrutura que ficou conhecida como engenho. Dentro dessas extensas produções de cana-de-açúcar, sempre havia a casa grande, local onde morava o senhor e toda a sua família, além dos agregados. Próximos dela eram construídas as senzalas, locais com péssimas condições, onde os escravizados ficavam presos quando não estavam trabalhando. Havia também um extenso território coberto pela plantação e que cobria quase todo o terreno. Ao lado ficava o moinho, para onde a cana era levada, triturada, cozida até virar um melaço e colocadas em sinos de barro até formar o açúcar. Em alguns casos havia também um alambique, usado para extrair a aguardente e fazer a cachaça. Os engenhos se tornaram tão importantes para a construção da identidade brasileira que autores como Gilberto Freire analisaram como eram as relações entre senhores e escravizados, mostrando que essa desigualdade se repetiu nos centros urbanos. Era uma sociedade patriarcal que girava em torno do dono da fazenda e a quem todos deviam respeito, desde sua esposa, filhos e demais parentes até os trabalhadores escravizados. A relação de abuso de poder cometido pelos senhores, herdeiros brancos de uma elite escravista, se manteve e até hoje vemos na nossa sociedade o quanto o machismo e o racismo ainda são problemas enfrentados por muitos. No caso das Minas Gerais, essa relação entre economia e sociedade ainda permanecia, mas com uma realidade diferente. No final do século XVII, os paulistas saíram em expedições chamadas Entradas e Bandeiras, que tinha como objetivos encontrar metais preciosos e capturar índios e negros para o trabalho escravo. Em 1693, finalmente encontraram ouro no território e iniciaram um processo de exploração. Primeiramente, foram encontradas faíscas de ouro na beira dos rios. O chamado ouro de aluvião era retirado da água com o auxílio de uma bateia, espécie de prato de metal que os garimpeiros iam girando até concentrar o ouro no meio. A fim de encontrar mais ouro, foram escavadas as serras em busca de minas que pudessem ter o metal precioso nas rochas. Após extraírem as rochas, eles passavam nos rios para separar o minério do ouro e guardavam o ouro em pó. Para administrar essa exploração, a corte portuguesa fundou em 1709 a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que se concentrava
em controlar a sociedade que estava se formando aqui. Com a concentração de gente nas minas, a capitania foi separada e, em 1720, foi criada a Capitania de Minas Gerais. E, mais tarde, adotaram Vila Rica, atual Ouro Preto, como capital. No decorrer do século XVIII, diversas cidades como Sabará, São João del Rei, Mariana, Diamantina, Tiradentes, como tantas outras, surgiram nesse contexto. Para conter o contrabando de ouro, a administração portuguesa proibiu a circulação de ouro em pó, o que era bem comum na época, já que após a extração, o ouro ficava em pó, e criou as casas de fundição, onde todo o ouro extraído deveria ser levado para que o ouro fosse derretido, colocado em formas para fazer as barras, e 1/5, 20% desse ouro, era retirado para o pagamento do imposto chamado quinto para a corte portuguesa, e o restante recebia um carimbo que confirmava que aquele metal já tinha passado pela casa de fundição. Outro imposto era o da captação, cobrado sobre as pessoas que trabalhavam nas minas. Quem trabalhava por conta própria pagava para si mesmo, mas havia alguns senhores que tinham uma grande quantidade de escravizados que trabalhavam para eles e pagavam por cada escravizado. Em Minas Gerais, formou-se uma sociedade bastante desigual. Uma minoria formava uma classe favorecida que tinha uma grande quantidade de escravizados e que viviam da extração de ouro e do comércio. Havia também uma grande quantidade de escravizados que podem ser divididos em 3 grupos. Os escravos das minas trabalhavam em locais escuros, apertados e mal ventilados para extrair o ouro e acabavam tendo uma expectativa de vida curta pelas péssimas condições de trabalho, além dos castigos físicos. Havia também os escravos domésticos, que trabalhavam nas casas, fazendo tarefas de casa. Por último, tinha os escravizados urbanos, que vendiam quitutes e outras coisas para seus senhores. Parte do dinheiro conquistado pelas vendas podia ser usado para conquistar a carta de alforria, que garantia a liberdade da pessoa. Um outro grupo, muitas vezes desconsiderado, eram cidadãos livres e pobres, chamados por alguns historiadores como desclassificados, pois não tinham uma classificação definida, mas formavam uma parcela considerável da sociedade mineira. Eram geralmente mestiços e viviam de trabalho simples. A religiosidade era uma característica marcante da sociedade colonial. Nos engenhos do Nordeste, eram construídas capelas para que a família pudesse rezar e o padre ia constantemente para realizar as celebrações. Já em Minas Gerais, os jesuítas foram proibidos de entrar, obrigando a sociedade a criar as irmandades, que eram responsáveis por ajudar a paróquia. As igrejas no estilo barroco foram construídas por essas irmandades. Em situações em que não era possível ir à igreja, as pessoas criavam os oratórios, que podiam ter em casa ou levar em viagens. Vamos agora às atividades. A economia brasileira passou por 2 momentos diferentes, a açucareira e a mineradora. Apresente 2 características de cada uma dessas economias. Açucareira, cultivo de cana para a produção de açúcar para a venda no mercado europeu, mão de obra escrava e poder nas mãos do senhor de engenho. A mineradora, sociedade urbana, mão de obra escrava e criação de vários impostos. E a número 2 fala exatamente sobre isso. Sobre a economia mineradora, define os seguintes contextos. Letra A, quinto, tributo de 20% de todos os metais e diamantes recolhidos pelos mineradores. Letra B, ouro de aluvião. Era obtido através de fragmentos que se desprendiam ao longo do tempo nas margens e leitos dos rios. Letra C, casa de fundição, onde o ouro era extraído e transformado em barras,
que levavam a marca da coroa portuguesa. Capitação, imposto proporcional ao número de escravos que tivesse na propriedade. Número 3, explica o que era um engenho e como era sua estrutura física. O engenho era a grande propriedade produtora de açúcar. Era constituído basicamente pelos canaviais, a casa de engenho, a casa grande e a senzala. Número 4, com base no que você estudou sobre a sociedade colonial, analise quais características desse período ainda podem ser percebidas na sociedade brasileira atual. A grande concentração de terra, a discriminação com os índios e afro-brasileiros, a valorização da cultura europeia. Muito obrigado a todos pela companhia e até a nossa próxima aula.